Bom dia a todos aí. Sejam todos bem-vindos aí. Obrigado pela participação aí de vocês. Hoje, dia 17 de novembro de 2021. O nosso tema hoje é empreendedorismo e produtividade. Alguns aspectos relacionados. Serão abordados aspectos como construção do seu próprio espaço, oportunidade e limitações individuais em relação com o ambiente macroeconômico. Conhecer e trocar experiência para a construção de bases sólidas. Hoje, nosso convidado, o professor Valdir Antônio Galante. Ele é graduado em Economia, mestre em Economia Rural, doutor em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, professor do curso de Economia e no mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio. Ele também é membro do Núcleo de Desenvolvimento Regional da Unioeste. Professor, agradecemos aí a sua disponibilidade, né, em nos trazer esse conhecimento, né, e fique à vontade, assim, para poder fazer a sua apresentação aí, tá? Ok. Bom dia a todos. Vou fazer o compartilhamento da tela. Esse mecanismo do Meet eu ainda não fiz uso, então espero não incorrer em algum tipo de falha catastrófica aqui, né? Vamos lá, então. A tela está compartilhada com vocês? Aí, estou tranquilo. Então está ótimo. Então, vamos ver se a gente consegue apresentar alguma informação para um debate, para uma conversa, né? É importante a gente trocar informações, que tem uma frase que diz que ninguém sabe tão pouco que não tenha nada a ensinar e ninguém sabe tanto que não tenha nada para aprender. Então, sempre é bom a gente ter um espaço disponível assim para a gente trocar ideias, né? E esse espaço tem justamente essa finalidade. Então, a temática do empreendedorismo, ela foi um desafio que o Nilmar lançou uns dias atrás, né, para a gente conversar um pouquinho. Não é exatamente a temática que eu trabalho todo dia, né, mas, como diz, a gente já viu alguma coisa a respeito disso. Agora, a questão de produtividade, por exemplo, já é uma temática um pouco mais próxima do dia a dia do nosso trabalho. Então, vamos fazer um gancho para trabalhar essa temática, né? Então, eu fiz uma observação inicial, nesse caso, né, que existe um entendimento mais comum, mais usual, de que empreender, ou ser empreendedor, é ter uma empresa, né? Então, não necessariamente empreender significa ter uma empresa. Às vezes a gente pode empreender em outras searas que não através especificamente de uma empresa. E mesmo dentro de uma empresa, a gente pode empreender, não sendo proprietário dela, empreender de outras formas. Então, a outra questão está associada à questão do estado mental, da ideia, né? A gente ter um ambiente, não só um ambiente dentro do espaço econômico em que a gente convive, mas existir um ambiente também dentro da cabeça da pessoa, né? Um ambiente que seja de estar propenso a aceitar desafios, a criar jornadas novas ou entrar em jornadas novas. Então, um estado de inquietude que o indivíduo tem, que ele está disponível para tentar coisas novas, né? Então, a gente sempre faz referência às pessoas que às vezes ficam na sombra, coisa do gênero, ficar só em lugar que é conveniente e confortável. Então, empreender significa sujeitar-se a sair da sombra, sair do lugar tranquilo para fazer tentativas novas, mesmo que não seja através de uma empresa. Existem outras formas de se fazer isso. Então, os temas, os verbetes que a gente quer conversar um pouquinho da interação sobre eles, seria o empreendedorismo, a inovação e a produtividade. Então, essa foi a bandeira que o Nilmar nos desafiou. Vamos conversar um pouquinho. Então, a questão é como essas questões, como esses temas, eles conversam, né? Sem querer esgotar o assunto, porque, obviamente, é uma temática que temos especialistas no mundo todo estudando sobre o tema em décadas, e isso nos permite sorver bastante informação e, obviamente, nos impede de tentar esgotar o assunto num tempo tão curto, mas que a gente pode provocar alguns tensionamentos
para compreender um pouco como eles conversam. Então, uma questão que eu gostaria de apontar, para servir de parâmetro para a nossa conversa, é que a gente pode trabalhar essa temática, essa interação entre os termos sob diversas óticas, né? Diversas delas são possíveis. A gente pode trabalhar o empreendedorismo na forma individual, a gente pode trabalhar o empreendedorismo ou a produtividade de maneira coletiva. A gente pode trabalhar tanto no sentido convencional, que a gente fez referência agora há pouco, de se ter uma empresa. Há algumas situações que se aponta como empreendedorismo, mas está mais associado a uma condição, às vezes, que a pessoa passa temporariamente dela estar, entre aspas, sem alternativas, né? Que ele tem que fazer qualquer coisa para sobreviver. Então, dependendo de como a gente olha, isso nem se enquadraria, mas por outra ótica, não deixa de ser uma forma de estímulo. A gente pode trabalhar sob a ótica de pequenas corporações, de grandes corporações e assim por diante. Então, são diversas óticas possíveis, e para cada uma delas a gente tem, obviamente, expectativas em relação ao resultado, que meios precisam ser mobilizados para essa situação, de maneira bastante explícita. Então, são questões que a gente precisa abordar, porque, por vezes, a gente faz uma observação para atender determinada ótica e a expectativa, às vezes, de quem está interagindo na conversa seria de outro tipo de abordagem. Então, é preciso que a gente fique atento para as diferenças em função da abordagem que se toma. Então, eu fiz aqui, elenquei algumas conquistas que a gente poderia apontar para a sociedade, grandes conquistas do período recente, aliás, do último século, aproximadamente, apenas para a gente ter uma referência, né? Então, que são resultados de algumas inovações de grande porte, de grande magnitude, e, obviamente, essa lista ela é bastante simplista, né? Então, algumas dessas inovações, algumas dessas novidades que foram criadas por mentes inquietas, por mentes curiosas, por mentes inovadoras, elas ainda perduram, elas ainda interagem com a sociedade até os dias de hoje. E aí, se a gente for apontar alguns deles, fica bem explícita essa questão, essa interação que a gente tem ainda com algumas dessas descobertas. Mas a gente não precisa necessariamente interagir só com coisas de grande magnitude, né? Ou que tem uma escala mundial. Algumas questões, às vezes, elas têm uma escala um pouco mais local ou regional, e nem por isso elas deixam de ter importância. Até porque fica bem mais fácil, depois de muito tempo transcorrido, a gente perceber o nível de efetividade, o nível de influência, o nível de interação que ela tem com uma sociedade. E, às vezes, que a gente olha em um período de tempo um pouco mais curto, ainda não é possível perceber o nível de profundidade. Então, algumas questões mais, que a gente poderia chamar de locais, né? Algumas criações, algumas inovações mais locais que a gente poderia observar. Então, dentre elas, a gente vê o controle da erosão, né, que foi uma coisa muito importante que aconteceu na região noroeste do estado do Paraná nos anos 80, alguma coisa digna de nota, né? Foi uma inovação importante, o plantio direto associado às indústrias comunitárias que também moldaram a cabeça das pessoas aqui em Toledo e região, o processo de industrialização pelo qual a região tem passado nos últimos anos, a cadeia de proteínas que se estabelece, diversificação produtiva. Nós temos municípios da região aqui que estão sempre no topo do PIB do agronegócio do estado do Paraná, por exemplo, dentre os maiores PIBs do país como um todo. O índice de desenvolvimento municipal que nós temos na região também, aferidos já por vários anos com bons índices. E na segunda coluna coloquei algumas questões mais associadas ao nosso espaço de atuação, né, dentro da área da educação, da difusão da informação,
que também são questões que, às vezes, quando nós interagimos, por vezes a gente não dá a devida importância, tanto à relevância que ela tem no tempo presente, quanto aos reflexos que ela pode produzir a médio e longo prazo, né? Que a gente espera que sejam influências que sejam assim, de uma capacidade de encadeamento bastante grande. Então, nós temos diversas áreas de formação na área técnica superior, nas últimas décadas que estão interagindo na região. Nós temos diversas entidades que têm como finalidade a difusão da informação, dentre eles esse espaço que nós estamos utilizando nesse momento, mas nós temos o Núcleo de Desenvolvimento Regional da Universidade, por exemplo, o Oeste em Desenvolvimento também, que está associado mais ao público em geral e não mais à área, digamos assim, de ensino superior, o ensino técnico superior, o Parque Tecnológico de Itaipu, redes de cooperação. Agora nós temos uma área de desenvolvimento de tecnologia na área de fármacos, que está se desenvolvendo também através da Prate Dona Duzi. Então, todos esses eventos, quando a gente observa, às vezes, como eles estão em processo de estabelecimento ainda, em alguns momentos a gente não dá a devida importância, mas quando a gente olha para estruturas semelhantes em outros locais, ao longo de décadas elas produzem um efeito bastante grande, né? E às vezes a gente não tem noção de que colocando um grãozinho de areia, um tijolinho nessa obra, a médio e longo prazo a gente pode produzir um resultado bastante grande. Então, são muitas as criações, as inovações que a gente pode fazer em diversos campos para contribuir com essa evolução a longo prazo, além de se ter uma empresa que seria, digamos aí, um entendimento mais tradicional, convencional do empreendedorismo. Em relação a essa etapa, então, só para a gente fazer alguns apontamentos, né, sem a pretensão de fazer uma exploração muito aprofundada sobre o surgimento dessa temática, mas apontei alguns, inclusive alguns que a gente utiliza dentro da área de história do pensamento, que é uma área que eu tenho atuado. Então, uma delas, bom, nós temos aqui dois franceses, né, os dois primeiros, que tem a discussão mais antiga. Então, é bastante interessante a colocação do Petit, que ele dizia mais ou menos o seguinte, né? Suponha, por exemplo, que eu e o Paulo tenhamos alguns hectares de terra para plantar milho ao longo do tempo, né? Se eu pegar e for trabalhar essa área de terra durante um determinado tipo de tempo, eu vou ter um volume de trabalho que eu vou ter que empenhar para essa tarefa e eu tenho um resultado para produzir. Agora, se o Paulo, por exemplo, escolher separar, sei lá, 10%, 15% desse tempo para ele pensar sobre o desenvolvimento de equipamentos, de utensílios, de ferramentas que lhe permita aumentar a produtividade, eventualmente, na metade do tempo, ele produza tanto quanto eu ou até mais. Então, não que ele utilize palavras que sejam modernas, mas ele diz de empenhar a arte criativa para desenvolver mecanismos para multiplicar a produtividade. E isso são ideias que surgiram lá no fim dos anos 1600. Então, bastante interessante a percepção de investir parte do tempo para aumentar a produtividade. É uma coisa bastante importante, tentando a gente ver aquilo que a gente poderia chamar modernamente de pesquisa e desenvolvimento, de investimento em pesquisa e desenvolvimento, de aumentar a produtividade e assim por diante. Então, para a gente ver como, às vezes, algumas mentalidades elas estão muito à frente do seu tempo. Cantilão também fala da questão do indivíduo estar disponível a correr riscos, que também é uma questão bastante associada, né? O empreendedor que busca fazer inovações, ele está sempre, ele aceita mais o risco. Existem pessoas que são absolutamente não afeitas ao risco. E inovar, habitualmente, a gente tem que aceitar um nível de risco maior. Então, uma percepção lá dos anos 1700 já sobre essa
essa questão de aceitar riscos, né? Associado à área dos negócios. A Schumpeter, que é uma pessoa sempre chamada para discussão quando se fala da inovação, a criatividade, tem outros termos que ele trabalha também, como a questão da destruição criadora, né? Então, são algumas das ideias que ele levanta. O Drucker é uma pessoa também que está sempre na conversa, quando a gente fala sobre essa temática, que defende a ideia de assumir riscos e de criar caminhos melhores para executar determinada tarefa, fazer alguma coisa de maneira diferenciada. Então, são apenas algumas pessoas, né, que, como diz, a gente tem aquela cena do filme que fala que eu vejo pessoas mortas. Então, dentro da academia, a gente gosta muito de conversar com pessoas mortas, né? É muito agradável conversar com pessoas vivas, mas às vezes a gente conversa com pessoas mortas também, né? Através do legado que eles deixaram de cabeça aberta, né? Então, só para a gente trabalhar rapidamente os conceitos associados, então, nós temos o empreendedorismo, né? Alguns conceitos são... cada autor pode ter uma dúzia de conceitos a respeito da temática, só para a gente ter um ponto de partida. Então, o empreendedorismo seria a capacidade e a disposição para conceber um negócio a fim de produzir valor. Então, a ideia é produzir valor, né? Valor econômico, valor financeiro, né? como resultado. Então, desenvolver algum tipo de forma de se produzir valor, de produzir mais valor. E aqui que eu aponto aquela ideia lá de que às vezes se faz referência como empreendedorismo, aquela ideia do indivíduo vender coisas no sinal, coisa do gênero, às vezes não é exatamente empreendedorismo, né? Como diz, é um estado de necessidade que a pessoa tem, né? Mas eventualmente aquela condição, se o indivíduo não morrer de fome antes, aquela condição pode fazer com que ele desenvolva habilidades na área de relacionamento com pessoas, modo de fazer, horário, local. Então, a pessoa também pode desenvolver habilidades mesmo nessa situação. Mas o tema que a gente vai abordar mais diretamente é o primeiro dele, que é a forma convencional. Então, a inovação como a criação de novas ideias ou novos métodos, né, para se fazer alguma coisa. Então, a inovação, os manuais, eles apontam que a inovação ela pode ser de produto, ela pode ser de serviço, ela pode ser de marketing, ela pode ser de organização, ela pode ser de processo produtivo, e pode ser também incremental ou radical. Né? Então, a radical entraria mais na ideia do Schumpeter, né? Se a gente pegar digamos, cai uma bomba numa região e apaga tudo, nós teremos um processo de renovação de maneira mais aprofundada, né? Mas existe também a inovação que ela é incremental e que ela não tem esse caráter então tão revolucionário. E o último dos três verbetes, que fala sobre a produtividade. Então, a gente pode olhar tanto com o mesmo volume de insumos, a gente aumentar a produtividade, ou com o mesmo nível de produção, reduzir a quantidade de insumos ou o seu custo de produção, né? De qualquer forma, o resultado o conceito é o mesmo, mas tem então esse significado de a gente aumentar a eficiência de recursos ao longo do tempo. E claro, a gente pode observar a produtividade tanto no sentido individual, que talvez seja aquela visão mais convencional, né, se o indivíduo, ele, através do empreendedorismo, ele inova na produção de um determinado produto ou num processo produtivo, ele se torna mais produtivo, ele torna a empresa mais produtiva. Mas a gente pode olhar a produtividade também sob o aspecto coletivo, né? que seria do ponto de vista da sociedade, né? Que não necessariamente se associe à inovação por parte do indivíduo que participa dessa produtividade, mas alguém que desenvolveu, então, o processo produtivo, organizacional,
de produção que tem aumentado a produtividade, e diversas pessoas que interagem nesse espaço tornam-se mais produtivas ao longo do tempo. Então, seria essa produtividade social ou produtividade coletiva. Então, outra questão que eu considero pertinente a gente associar essa ideia da produtividade, da inovação e do empreendedorismo está associado ao ambiente cultural, que a gente conversou na prévia do nosso encontro agora de manhã, e ambiente de negócios. Também é uma questão bastante importante de se estabelecer. Então, o ambiente de negócio ele pode ser tanto o aspecto social, aí a gente pode falar sobre a questão do capital social, a questão legal, então a legislação, a estrutura do marco legal de um determinado país, ela pode favorecer esse processo, ou ele pode trazer dificuldades para esse exercício, e também no aspecto político. E esse político aqui não é associado a partido político, mas sim um ambiente da discussão de ideias, seja por parte das representações, seja por parte das pessoas, na questão do diálogo, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma economia em expansão, uma economia em processo de desenvolvimento, nós temos um tipo de ambiente para o empreendedor, né? Se nós tivermos um cenário de guerra, apenas para polarizar uma posição oposta, nós temos uma condição distinta, né? A gente sabe que uma pessoa tanto pode se dar bem nos negócios, no cenário de guerra, como no cenário de expansão, mas quando a gente olha no sentido coletivo, no sentido mais amplo, habitualmente um cenário de guerra, entre aspas, um cenário de instabilidade, de problemas econômicos, obviamente que isso se traduz também em dificuldade para muitas pessoas, né? E quando a gente olha isso no sentido geral, tranquilo. Agora, se essa condição de instabilidade atrapalha a minha vida ou a do Nilmar, aí já é uma coisa um pouco mais pessoal, né? Então, eu lembro de um exercício que a gente fez uma vez que fizemos um treinamento na área que falava de tentar imaginar a gente ter um campo de futebol bastante inclinado e a diferença que tem entre a gente jogar morro acima ou jogar morro abaixo, né? Então, só para a gente perceber que às vezes o ambiente ele pode favorecer, facilitar ou pode dificultar, né? Em ambas as situações não há garantia de sucesso ou insucesso, mas seguramente o ambiente tem distinções. Outro aspecto, sobretudo se nós tivermos algum estudioso da arte da guerra, alguma coisa assim, né, que a gente vê comumente que sempre em situações de tensionamento entre grupos, existem alguns locais que são bastante favoráveis, né, como a ocupação de pontos altos, assim por diante. Então, o ambiente pode favorecer ou não. Se a gente pegar, a depender do empreendimento que um dos espectadores atue, por exemplo, a questão do custo das energias, a disponibilidade ou não de infraestrutura também é uma questão que pode favorecer ou pode dificultar. Às vezes é a falta deles que vai viabilizar algum empreendimento. Às vezes, a mesma condição pode atrapalhar outra condição, outro tipo de empreendimento. A interação entre o público e o privado, né, sobretudo quando a gente fala em pesquisa, desenvolvimento, a questão do risco de insucesso de empreendimentos, assim por diante. Então, nós temos diversas experiências sobre interações tanto favoráveis quanto desfavoráveis, né, dessas duas esferas trabalhando. E em relação à cultura, né, também a gente conversava agora na parte da pré-abertura sobre a criação de uma cultura adequada, né, em que as pessoas, de maneira geral, tendam a respirar o desafio, aceitar muito bem a questão do desafio, que tem um bom nível de autoconfiança, mas sem a soberba. A questão do controle de frustração, né? Especialmente no público mais jovem, eles têm uma dificuldade bastante grande de controlar a frustração, porque nem sempre as tentativas elas têm sucesso
nas primeiras etapas, desenvolvimento da persistência e aí a importância de gincanas, concursos, competições para desenvolver esse tipo de habilidade desde as fases mais jovens das pessoas, né? Inclusive, a gente fez referência à cooperativa de estudantes que nós temos aqui na comunidade, justamente desenvolvendo habilidades desde jovem nessa questão, né? E uma das questões, a gente tem diversos locais que existem competições na área de aeromodelismo, robótica, esse do Von Braun, que nos levou ao espaço, que ele também fazia experimento desde cedo, que inclusive, certa vez ele foi preso por perturbação da ordem, né? Mas graças a essa perturbação da ordem, a gente foi ao espaço. Então, obviamente, essa condição, ela não impede um espírito inovador, mas a depender de como esse ambiente estiver disponível, ela pode favorecer ou desfavorecer a tal condição. E aqui, para a gente trabalhar um pouquinho, eu achei interessante quando eu vi o vídeo de abertura do evento, a questão da cadeia de valor, que está associado, o termo de produtividade ele está muito associado à cadeia de valor. Então, a gente vê no vídeo da Iguaçu Valley a referência aqui da soja em grãos com determinado valor, já um produto com um nível de elaboração mais avançado, com um nível de valor mais avançado, e o terceiro item na mesma questão. Então, essa é uma questão também que define a diferença entre níveis de produtividade, tanto no sentido individual quanto no sentido coletivo, né? Então, é uma questão bastante importante. E lembrando que a produtividade ela pode estar associada tanto à ideia do fator trabalho, do fator terra, do fator capital, da tecnologia, ou mesmo da questão da gestão, né? Que seriam os fatores de produção. Se a gente observar, né, como eu já tenho algumas primaveras, por exemplo, eu me lembro de memória que lá pelos anos 80, nós tínhamos produtividade, por exemplo, de soja, um alqueire que produzisse 80 sacas de soja era uma área bastante produtiva. Uma área de milho que produzisse 120 sacas por alqueire era uma área bastante produtiva, né? Hoje, praticamente, o agricultor não colheria áreas com esse nível de produtividade, né? Visto que a gente está ao redor dos 200 de soja e, às vezes, se aproxima de 400 de milho, né? Para a gente ver. Então, são níveis de crescimento de produtividade bastante grandes. Agora, e se nós trabalharmos, e algumas regiões do mundo eles acabam desenvolvendo esse tipo de habilidade, e se nós transformarmos esses produtos em subprodutos mais avançados, que trabalham na área da química fina, cosméticos, fármacos, que trabalham na fronteira tecnológica, e que viabilizasse o aumento da produtividade, isso em termos financeiros, né? Obviamente, subir 10 ou 20 mil % de soja e milho pode ser alguma coisa impraticável, mas em termos financeiros, nessa cadeia de valor, nesse montante. Então, isso é alguma coisa que é factível, né? Então, também a gente percebe aí a questão que a produtividade ela pode ter espaços bastante diferentes entre uma cena e outra. Outro aspecto que é interessante a gente fazer uma avaliação em relação à produtividade e cadeia de valor, fiz exercício aqui com sacas de café, que eu utilizo, é uma coisa que a gente consegue, apesar de não se produzir café aqui na nossa região, que a gente consegue fazer a associação rapidamente. Então, se um agricultor produz uma saca de café, ele tem um valor bruto de cerca de 1.300. Agora, se nós fizermos uma cadeia de produção que produza cápsulas, que a gente usa na máquina de café, por exemplo, uma saca de 60 quilos pode produzir 6 mil cápsulas. A cerca de R$3 cada uma, a gente vê que nós temos um múltiplo do valor que é gerenciado. E se nós formos tomar um café na cafeteria? Eu pedi para o colega Paulo, que gosta de tomar café lá na Alemanha,
se a gente for pagar, sei lá, 10, 12, 15 reais um cafezinho, que a gente vê que essa conta rapidamente vai parar em 30, 40 mil reais. Então, essa é a questão, é uma discussão que a gente precisa desenvolver dentro da nossa região, porque nós temos aqui o agronegócio como um elemento bastante importante para a atividade econômica da região. Né? É um elemento de orgulho muito grande. Agora, a depender do espaço, dentro do espaço universitário a gente corre menos risco de entrar numa conversa cheia de espinhos, mas no ambiente comum lá fora é fácil a gente entrar nessa questão. Se a gente pensa em fazer algum tipo de sugestão, algum tipo de crítica, algum tipo de proposição, não poucas vezes a gente recebe, é mal recebido, né? Porque as pessoas que atuam diretamente dentro da atividade, claro, eles são hábeis na função deles, mas às vezes eles não têm a devida percepção a respeito desse ambiente mais amplo, assim como a gente não tem percepção prática sobre a atividade que eles têm. Mas a questão é, olhar a produtividade não é somente produzir, em vez de uma saca de café por hectare, por exemplo, de produzir 1,2, 1,5 sacas por hectare, mas talvez enquanto região ou outros atores do processo interagirem nesse espaço para a gente produzir as cápsulas de café ou produzir, trabalhar com as cafeterias, por exemplo, que geram uma cadeia de valor no nível mais elevado. Essa é a questão. E nós temos diversos ativos que a gente pode trabalhar, alguns que já existem, algum desenvolvimento das cadeias de valor, mas nós temos pouco processamento ainda na área de soja, milho, leite, produção de queijos finos, mandioca, proteína animal, que a gente poderia desenvolver atividades mais avançadas para elevar o nível da cadeia de valor. Então, oportunidades para inovar nesse processo, mesmo que seja incremental, né, para empreender, nós temos oportunidades, né, o espaço. E aqui um outro aspecto também para fundamentar essa questão do slide anterior, que se chama de curvas Smiles. Então, está associado também à cadeia de valor. Então, se nós observarmos aqui, nós temos na coluna vertical o valor adicionado, e aqui nós temos diversas atividades tangíveis ou intangíveis associadas ao processo de produção, transformação, distribuição e consumo de bens e serviços no mundo, né? E o que a gente vai perceber? Que a cadeia de commodities está justamente na área com menor valor adicionado, né? Outras áreas como logística, desenho, pesquisa e desenvolvimento, marketing, serviços, todas elas estão associadas ao processo produtivo tangível, mas habitualmente elas trabalham com valor adicionado mais elevado. Então, se nós continuarmos sendo ótimos produtores de soja, café, coisa do gênero, mas não trabalharmos outros elementos nessa cadeia de processamento e de consumo mundial, nós continuaremos andando a passos mais curtos no desenvolvimento da cadeia de valor, na cadeia de produtividade do sistema. Essa é a questão para a gente pensar para além da fazenda. Não que a fazenda não tenha importância, mas a gente pode e deve desejar e esperar mais. Grandes empresas, essa é uma questão, grandes empresas investem habitualmente nos seus países de origem. Então, se nós temos uma empresa que atua, por exemplo, na Argentina, sei lá, na Suíça, quando a gente for observar a área de investimento deles, eles trabalham muito, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento no país dele, que é onde tem a maior cadeia de valor. E eles vão fazer investimento na área de produção em países como a Argentina, o Brasil, coisa do gênero. Ou seja, nós participamos do processo, mas a parte de apropriação da cadeia de valor, ela fica sempre com os países que fazem o investimento em grandes escalas. Alguns setores com produtividade semelhante, sim, esse é um outro aspecto, quando a gente fala de produtividade, que às vezes
eu já, em diversas ocasiões, eu percebi a seguinte situação. Aqui eu utilizei do barbeiro só para não personalizar alguma coisa mais próxima da gente. Mas, às vezes, algumas pessoas são levadas a pensar que produtividade significa o barbeiro, o cortador de cabelo aqui do Brasil, cortar mais cabelos do que ele já corta, né? Só que esse é um tipo de atuação que, por exemplo, um barbeiro no Brasil, na Suíça, ele corta aproximadamente a mesma quantidade de cabelo. O problema está em a gente ter maiores níveis de produtividade, que é um tema que eu, na outra participação que eu tive nesse espaço, que eu fiz referência, que a produtividade, muitas vezes, ela está associada à questão do desenvolvimento industrial, pesquisa e desenvolvimento, né? Por quê? Porque se a gente comparar a produtividade de um agricultor, e ele pode aumentar seu nível de produtividade, mas se nós compararmos com um engenheiro aeroespacial, ele vai produzir, às vezes, milhares de vezes mais valor do que um agricultor. Não é uma questão de importância, é uma questão de volume de valor financeiro produzido pelo esforço de um indivíduo comparativamente com o outro. Porque se a gente for comparar um barbeiro, um barman, ou, sei lá, algumas áreas de atuação do setor de serviços, não existe uma diferença tão grande quando a gente fala de um profissional que atua num país menos desenvolvido ou mais desenvolvido. Então, existem áreas em que, digamos assim, o elástico da produtividade ele estica bem mais em relação a outras áreas, que podem se assemelhar muito de país a país. Então, aqui alguns casos, né, só de apontamento sobre o volume de investimento, onde eles fazem, a criação de patentes e tudo mais, coisas que, para muitos de nós, às vezes, é algo bastante distante, né? Então, são casos de Siemens, Bosch, Ericsson, habitualmente fazendo investimento em pesquisa e desenvolvimento nos seus países de origem. Deixa eu só abrir aqui o relógio para mim não... Nós começamos uns minutinhos depois, né? E a outra questão, né, sobre a questão do financiamento do processo de pesquisa e inovação, que eu falei antes da questão da conversa com o público e o privado. Então, às vezes, alguns tipos de inovação, elas precisam de um grande volume de pesquisa para processamento de informação, para criação de conhecimento que viabilize alguns processos inovativos. E o volume de investimento necessário para isso está além da capacidade de empreendedores individuais, de empreendedores privados. Então, aí a gente entra na esfera da interação com o público e o privado, porque a sociedade pode se dispor a financiar esses projetos através do Estado, porque a margem de sucesso em algumas áreas ela é muito pequena, mas é alguma coisa necessária. Então, a gente pode ter alguns espaços para produção então, de conhecimento que consomem muitos recursos que estão além da capacidade. Então, a depender da esfera que a gente está analisando, essa questão da interação com o financiamento coletivo ou não, ela pode ser mais ou menos importante. Aqui nós temos em relação a conhecimento, curiosidade e comodismo, algumas situações. Eu me lembro de uma conversa que nós tivemos com um professor lá do segundo grau, isso lá nos anos 80, professor José Augusto de Souza, talvez até vocês conheçam, ele atua aqui em Toledo, que ele contava, no tempo que ele fez graduação na agronomia, que eles foram fazer um experimento numa determinada comunidade, né, para ensinar como é que preparava a terra, como é que plantava salsa, cebolinha, coisa do gênero, experimento de estudante de agronomia. E tinha uma pessoa lá que ficava parado do lado e falava, esse negócio não vai dar certo. Aí ele é muito eloquente em falar, né? Inclusive com as mãos, ele falava, claro que vai dar certo, isso aqui a gente corrigiu o pH, a gente colocou matéria orgânica, nós preparamos bem as mudinhas, coisa e tal, claro que vai dar certo, a gente vai regar, coisa assim, e o cara falava, isso não vai dar certo, né? Fizeram toda a plantação, no dia seguinte eles foram lá para acompanhar o experimento, estava tudo destruído, né? Eles falaram, o que aconteceu?
Aí eles pegaram e colocaram uma parte da equipe para acompanhar, para ver o que estragava. O que eles perceberam que nas imediações tinham, sabe aquelas comunidades pequenas que tem um poste muito grande que ilumina o trevinho, coisa do gênero? Aquilo atraía insetos e à noite vinha uma população gigantesca de sapos para comer insetos e destruíam tudo. Ou seja, ninguém foi perguntar lá para o tiozinho por que ele achava que não ia dar certo, né? E, às vezes, mesmo uma pessoa que a gente atribui um nível de formação mais singelo, mas, às vezes, ele pode ter uma percepção a respeito de um determinado tema que pode ser digno da gente tentar entrar em contato para aprender o porquê que ele acha que não vai dar certo. E um outro aspecto em relação ao comodismo, que está em oposição àquela inquietude do empreendedor inovativo, uma experiência que eu tive com uma pessoa próxima da família, há muitos anos atrás, né? Que eles tinham uma televisão que a imagem não completava a tela como um todo. E uns anos antes eu tinha feito um curso na área de eletrônica e eu pedi para a pessoa assim, posso dar uma olhadinha, né, para ver se eu encontro problema na televisão? Não, deixa assim, está funcionando, né? Uns anos depois, não os 18 anos que está aí listado, mas uns anos depois, eu conversando com os filhos do casal, eles falaram, vamos dar uma olhadinha, coisa e tal. Aí fui dar uma olhadinha, a televisão estava setada para 220 e estava ligada em 110. E nessa condição ela ficou por 18 anos. Ou seja, se a gente for observar, parece uma situação singela, risível, né? Mas, às vezes, a gente percebe uma condição como essa, do comodismo, né? Que está em oposição àquela inquietude, àquela, como diz, coceira que tem um indivíduo que quer fazer alguma coisa diferente, que quer conseguir seu espaço ao sol, né? Numa atuação empreendedora individual, coletiva, ou coisa do gênero, né? Então, são alguns experimentos para a gente ver que às vezes, se diz que de onde menos se espera que nada vem, mas às vezes poderia vir, que talvez tenha sido os casos que a gente elencou aqui agora, né? Alguns aspectos, eu não vou entrar muito na área da administração, coisa do gênero, em relação ao ambiente de empresas, mas nós temos diversas causas que assustam, né? Que tensionam o nível de risco de insucesso, além daqueles que a gente já elencou, mas desconhecimento de mercado, falta de capital, desconhecimento técnico, né? Que talvez seja o caso lá da plantação de cebolinha. Então, são algumas situações que podem aumentar o risco de um determinado tipo de empreendimento. E, obviamente, uma pessoa que se aproveita de espaços para troca de informação como esse que a gente está utilizando agora, talvez ele feche alguma porta que poderia colocar em risco algum tipo de tentativa do indivíduo, né? Aí a gente entra, se a gente for pegar informações associadas, sobretudo ao Sebrae, eles analisam risco de sucesso, então a gente vê que, sobretudo em microempresa, nós temos níveis de mortalidade bastante grande. Então, habitualmente, que a gente fala de empreendimento, se a gente pegar pela atuação individual, é comum a gente imaginar que as pessoas já não entrem logo para começar uma grande empresa, né? Que elas vão começar uma pequena empresa. E uma pequena empresa, mais comumente, ela pode significar a pessoa entrar para atuar em uma determinada área sem o nível de informação adequado e incorrer no nível de mortalidade que é mais elevado, né? Então, são alguns fatores que, se a pessoa busca informações antes, pode ser que ela feche alguma dessas portas que poderia levá-la ao insucesso e, em decorrência, aumentar o nível de sucesso. Em relação à mortalidade, para a gente não pensar que é alguma coisa somente do Brasil, que nós temos aí, historicamente, algo em torno de 25% de mortalidade de empresas em até 2 anos, a gente percebe que em outros países, inclusive bastante desenvolvidos, também nós temos variações bastante importantes do nível de sobrevivência, né? Desde o caso da Eslovênia, que tem um índice mais alto,
né, até o caso da Holanda, que tem um nível de rotatividade de empreendimentos bem maior, né? Às vezes está associado à questão do modismo, coisa do gênero, que significa a rotatividade. A razão disso ela é muito variada, mas esses são os dados que a gente tem. Antes de abrir, não conheciam, não buscavam sobre. Então, aqui o estudo que o Sebrae fez. Vejam que questões muito triviais, às vezes, os empreendedores não buscavam informação antes. Então, o indivíduo abria algum tipo de empreendimento para depois tentar buscar os meios para viabilizar o funcionamento. Então, por vezes, o insucesso está associado a não se municiar adequadamente para um determinado tipo de empreendimento. Então, aqui nós temos também associado ao mercado, não vou avançar muito nessa questão aqui. Então, para o indivíduo crescer, ou ele pode desenvolver o mercado, ou ele pode ocupar o mercado de outro, né? Não vou, por conta do avançado horário, eu vou pular essa parte. Outro aspecto bastante importante, também ligado à questão do ambiente econômico, que a gente fez referência, é que, especialmente em se tratando do Brasil, se a gente pegar no período recente, nós temos um nível de instabilidade bastante grande. Isso, obviamente, influi na caminhada de alguém que esteja buscando empreender ou atuando de maneira empreendedora. Então, tentativas de empreender precisam enfrentar desafios extras. Então, no espaço como o nosso, juros elevados, legislação complexa, instabilidade política e econômica, perfil tributário e outros. Mas, como a gente disse lá no começo, a resiliência e a criatividade são armas que estão sempre à mão do empreendedor. Então, para não alongar mais em relação ao tempo que está disponível, era essa a apresentação que eu tinha para fazer a provocação. Bom, professor, muito obrigado pela sua apresentação aí, parabéns. A gente queria que talvez levasse um debate, né, uma conversa aí. Assim, percebemos que existe eu vou falar assim, do empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade, né? Certo? Isso. Então, sempre teve parece que acabou mudando nos últimos anos, surgindo cada vez mais o empreendedorismo por oportunidade. Hoje, assim, as pessoas com ensino superior, eu acredito, eu acredito que ela tem condições de criar, talvez, empreendimentos mais robustos, né? Mais, às vezes, dado ao conhecimento técnico que a pessoa tem, seja numa área específica de conhecimento, ou, sim, se torna até multi-especialista, né? Eu acredito que ele tem mais condições, digamos assim, de empreender do que uma pessoa, às vezes, com ensino médio ou com pouca instrução, né? E muitas vezes a gente vê, assim, mais pessoas com menos instrução empreendendo do que, às vezes, pessoas com boa instrução, certo? A que características você talvez pode especular ou assim se deve essa talvez menos propensão a empreender do pessoal às vezes com curso superior? Penso eu, não vamos avaliar os números ainda, né, mas assim fazer uma avaliação sua. Então, a atuação de maneira empreendedora, ela decorre de diversas situações, né? E a gente atuar de maneira empreendedora, ela também pode se dar em diversas searas. Então, vejamos o seguinte, a pessoa, tanto com ensino superior ou uma pessoa com menor nível de formação formal, ela pode ter situações distintas. Então, imaginemos a seguinte situação. Se nós pegarmos, por exemplo, a minha atuação pessoal, eventualmente a gente poderia esperar que eu atuasse em algum tipo de empreendimento.
mas, por exemplo, eu trabalho com dedicação exclusiva ao processo de formação de pessoas. Então, eu não atuo diretamente no mercado, mas eu interajo com pessoas com a pretensão de desenvolver habilidades nessas pessoas. Eu atuo como um multiplicador. Né? Pessoas com maior nível de formação, talvez elas já encontrem, digamos assim, uma condição socioeconômica que lhe coloque num menor estágio estado de necessidade. Você falou que, como a gente apontou, que a gente pode aprender por necessidade ou oportunidade. Né? E não é porque uma pessoa tem menor nível de formação que ela esteja alheio à condição de experimentar. O que a gente acredita é que pessoas com maior nível de formação e informação, seja formação formal ou formação informal, afinal de contas, uma pessoa sem alfabetização ela pode ser muito sábia, né? Assim como uma pessoa com doutorado ela pode ser praticamente analfabeta, né? Uma pessoa com menor nível de formação ela pode ter, digamos assim, um local mais estreito ao sol e pode querer alargar esse espaço. Né? Apenas que é justamente uma pessoa nessa condição que eventualmente pode cometer erros primários e levar, digamos assim, ter frustrado a sua tentativa. Então, o processo de difusão de informação significa a gente oferecer para as diversas pessoas informações elementares para que ele tropece menos nas suas tentativas. E existem pessoas para as quais exercer tentativa inovadora é alguma coisa simplesmente de outro mundo. Né? Existem pessoas que simplesmente são alheias a esse tipo de experimentação. Né? Então, são cenários múltiplos que fica difícil a gente pegar e ser taxativa quanto a alguns tipos de resultado. Agora, em especial, na minha condição, por exemplo, sem querer jogar confete em mim mesmo, mas eu sou filho de agricultores. Né? Eu trabalhava puxando enxada nos anos 80 como diarista. Né? Diversas pessoas que eu tenho contato aqui, eu já trabalhei para eles como diarista no passado. E a gente não pode deixar de considerar que foi um processo de inovação eu ter aceitado o desafio de tentar alguma coisa nova, que, por exemplo, foi passar por processo de formação, de estudos. Então, eu não virei um Bill Gates da vida, né? nem tenho esse tipo de perspectiva no meu horizonte, mas se a gente for considerar que eu abandonei aquela condição de boia fria, não deixa de ser um resultado que a gente pode associar à ideia do empreendedorismo. Né? Então, não poucas vezes a gente utiliza casos de extraordinário sucesso como parâmetro para empreendedorismo, inovação, coisa do gênero. Só que não dá para todo mundo ser o Ronaldinho Gaúcho, ou Zico, ou um Pelé da vida. Mas a gente pode, como dizia um professor de graduação que a gente tem muito apreço, que a gente pode ser bons jogadores num time de interior. E se a gente for ver a curva de evolução que a região oeste tem nos últimos anos, a gente pode ter convicção de que os jogadores da região jogaram boas partidas nas últimas décadas. E haveremos de continuar jogando bem nas próximas também, mesmo sem ser um Pelé da vida, mas fazendo uma boa partida aqui. Então, a gente pode ter diversas estratégias de empreendedorismo, algumas, inclusive, bastante pessoais, e algumas estratégias que estão associadas ao ambiente de negócios também. Né? Às vezes, a pessoa fazer uma viagem é uma coisa de realização, fazer um curso é alguma coisa de realização, mudar uma perspectiva de vida é alguma coisa que produz, atende uma expectativa de uma pessoa, ou pode ser o desenvolvimento, a criação de uma empresa, de um processo produtivo, de um produto, assim por diante. Então, as instâncias, elas podem ser as mais diversas. Beleza, obrigado, professor. Mais alguém quer fazer um comentário, uma pergunta? Douglas aí, nada a ver.
Olá, Bom dia, professor Valdir. Foi uma satisfação ouvi-lo, tá? Sua resposta para o Nilmar foi perfeita na abordagem, é isso mesmo, né? Aquele ditado que diploma não encurta a orelha, né? Não está associado você estudar e ser empreendedor, não está associado. É perfil mesmo, né? Então, mas acho que eu agradeço a oportunidade aí, acho que outras pessoas assistam aí a sua fala. Muito, muito bom. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Assim, só para complementar, às vezes, assim, eu vejo assim, que talvez aqui mais regionalmente, né, não sei da realidade de todas as outras universidades do Brasil, né, nós temos uma cultura, digamos assim, tivemos uma cultura bem, assim, que não incentivava, de certa forma, o empreendedorismo no meio estudantil, né, certo? Isso eu acho que se deve, inclusive, a políticas dentro da própria universidade, né? A gente, só passando uma experiência bem simples, né? Uma pessoa do Sebrae veio contar para nós, fez uma missão para os Estados Unidos, né? E numa universidade lá dos Estados Unidos, ele falou o seguinte: como é que faz como é que o pessoal lá faz? Falou assim, não, periodicamente os empresários vão lá para dar aula na universidade, né? Sobre empreendedorismo, sobre a gestão, assim, e os alunos, né? Eles ficam, a cada pouco tempo na universidade, o empresário que dá aula e os alunos vão lá para aprender com ele, assim, como, digamos assim, o segredo do sucesso do empreendimento, de empreender, né? E muitas vezes, assim, os alunos eram estimulados a empreender, a criar soluções, certo? E muitas vezes, assim, eu vejo assim, que às vezes dentro do ambiente, eu falo isso porque eu passei pelo ambiente universitário, né? E também a gente percebe assim, e muitas vezes o empreendedorismo ele nunca foi fomentado, digamos, como uma ação da universidade, né? Uma ação da universidade em si. Embora a gente participou de cursos de Sebrae dentro da universidade, tudo, mas não é um processo que foi, digamos assim, constituído de assim, nós temos que incentivar, nós temos que, além do desenvolvimento técnico, incentivar a empreender, talvez, além não é só empreender do ponto de vista de, assim, do comportamento, mas tomar uma iniciativa de criar uma solução e propor para o mercado, né? Certo. Eu Então, concordo com a sua observação, Nilmar. A questão é que a gente precisa ficar atento para não passar uma régua nivelando todas as questões. Por exemplo, tente vocês imaginar a expectativa que a gente tem de fomento ao empreendedorismo comparativamente, né, entre um curso de empreendedorismo e um curso de matemática, né? Um curso de administração e um curso, sei lá, de medicina. Então, alguns têm a missão direta de habilitar o indivíduo para uma coisa. Já, não que uma pessoa que faça um curso de matemática não deva ter, não possa ter ou não vá ter algum tipo de atitude empreendedora. Apenas que, digamos, o caminho que ele escolheu foi de trabalhar em outra temática. Às vezes ele pode desenvolver métodos que permitam melhor compreensão de informações que vai habilitar uma pessoa a empreender com mais assertividade. Agora, se a gente pegar um curso de administração, um curso de empreendedorismo diretamente, é óbvio que a gente espera um nível de atuação mais direta em promover habilidades no sentido da pessoa fazer tentativa. Então, em ambiente de negócios, em cursos associados ao ambiente de negócios, e o curso de economia interage também com essa questão, mesmo que não seja uma questão central, a gente tem esse tipo de questão. Agora, tente imaginar o seu exemplo, que é muito pertinente, por exemplo, na área de negócios, se a gente for pensar, colocar um empresário para ir dar uma aula num curso de matemática. Então, eu usei um exemplo exagerado, mas justamente para polarizar essa questão, que em algumas áreas é alguma coisa não só necessária, mas digamos assim, obrigatória. Em outras, ela tem uma importância de menor profundidade ou intensidade. Então, em algumas áreas,
é importante a gente desenvolver processos matemáticos, por exemplo, que um empresário não tem a menor ideia de como aquilo funciona. Mas, em termos práticos, aquilo vai catapultar a atuação do empresário. Ele não precisa entender como um computador funciona, mas a matemática associada ao computador vai facilitar a vida do empresário. Então, algumas áreas de atuação, mesmo que eles não tenham uma atuação tão empreendedora no sentido convencional, mas ela tem capacidade de alavancar no sentido da produtividade do esforço do empresário. Né? E essa é uma questão digna de nota. Então tá, gente. Mais alguma, Paulo? Mais alguma consideração aí? Está só ouvindo a gente. Hoje eu tô mais reflexivo, mas eu conheço um pouco da inquietação do Nilmar e muito eu entendo que ele esteja correto. O Nilmar enxerga como empresário e como estudante de uma academia pública de ensino superior, ele enxerga que essa instituição deveria estar mais voltada para o relacionamento do desenvolvimento daquela determinada região. Isso é um perfil de universidade que se quer ou não. Eu vou fazer um comparativo aqui, pode ser que eu não seja tão feliz, mas eu vou fazer o comparativo de qualquer forma, porque eu tenho muito a ver com a UniOeste, como aluno da UniOeste, e até numa oportunidade como professor, a opção se eu estou certo, a opção da UniOeste é desenvolver conhecimento. Ela entende que o papel dela é essa, e ela não deve alargar muito essa sua missão, porque isso foi instituído, foi determinado que assim ela atuasse. O meu outro comparativo é com a Universidade de Blumenau, que eu também tive a oportunidade de conhecer. Ela tem um outro perfil. Ela se envolve diretamente nas ações de empreendedorismo e desenvolvimento da região de Blumenau. E aí eu ficava analisando, uma época atrás, por que dessas diferenças, né? Por que dessas diferenças? E aí eu fui buscar uma explicação minha de que a Universidade de Blumenau é uma universidade comunitária. Ela é regida por uma comissão municipal. E essa proximidade da sociedade com a universidade determinou que ela fosse desta maneira. Que ela por exemplo, tentar explicar em detalhes mais. Se você quer desenvolver uma indústria de fiação em Blumenau, um exemplo só, não é só nessa área, você vai num banco, por exemplo, num banco público, principalmente, mas não precisa ser público, vai no Bradesco, vai no Banco do Brasil, lá em Blumenau, diz assim, olha, eu quero desenvolver uma indústria de fiação aqui em Blumenau, e eu queria saber se o banco tem financiamento de recursos que eu vou precisar. O banco imediatamente diz o seguinte, você vai lá na universidade, na área tal, desenvolve com eles um projeto e eles mesmos vão encaminhar o projeto aqui para nós, já elaborado, e nós vamos analisar o projeto e vamos definir se nós vamos aportar recurso ou não. Então, são características, Nilmar, de decisão de para que você vai utilizar o ensino, tanto público como privado. E quais as características que esse ensino quer? Eu, por exemplo, eu comungo bastante com a ideia do Nilmar, até numa época, viu, Valdir, numa conversa particular, no doutorado, e casualmente com o meu professor orientador, e ele é vice-reitor da UniOeste, e eu dizia para eles, tem uma empresa de São Paulo que está vendendo um serviço para as cooperativas do Oeste do Paraná,
E lá na minha cidade, na cooperativa da minha cidade, eles estão cobrando 1,5 milhão por essas atividades. E eu dizia, professor, nós aqui do curso temos condições de fazer um trabalho melhor do que o deles, né? E poderíamos cobrar a mesma coisa. Você imagina uma receita de apenas uma cooperativa que estava pagando, que contratou essa consultoria de São Paulo, aportando dinheiro para a universidade. Aí dizer assim, Paulo, eu até entendo, eu digo, professor, eu não estou falando só para o meu professor, eu estou falando para o vice-reitor da universidade. E ele me respondeu assim, Paulo, isso é uma coisa muito difícil dentro da UniOeste, eu como professor sei disso, como e participante da reitoria, eu também sei da complexidade disto, porque nós temos que conjugar diversas forças que mobilizam a UniOeste. Então, ele dizia assim para mim, você vai entender que dentro da UniOeste tem pessoas radicalmente entusiastas de que a universidade tem que ser pública e o orçamento tem que ser exclusivamente público, porque se nós não agíssemos assim, nós estaríamos nos submetendo aos interesses da iniciativa privada e assim por diante. Então, tem que jogar com essas diversas forças. Enquanto que uma universidade mais regionalizada e comunitária consegue fazer isso com mais habilidade. Mas eu estou fazendo todo esse comentário aí, não dizer que uma é melhor do que a outra ou que uma é pior do que a outra. São perfis diferenciados e que ambas cumprem a sua missão. Então, voltando aqui, tentando fechar o raciocínio, Nilmar, se nós quiséssemos uma universidade pública em Marechal Cândido Rondon mais ativa em relação ao desenvolvimento da microrregião, nós teríamos que discutir isso com a universidade. Nós teríamos que ter uma ação comunitária mais ativa dentro da universidade. E a universidade, por sua vez, ela teria que estar mais aberta a essa interferência comunitária dentro da universidade. Então, as duas partes vão ter que conversar. O que eu vejo em Marechal Cândido Rondon, as duas partes não se conversam, não se conversam. Eu já tive a oportunidade de discutir com vários professores da UniOeste aqui de Rondon, da proximidade, por exemplo, do curso de administração junto à Cimacar, que o curso de administração poderia prover os empresários da Cimacar de serviço de alta qualidade. Por que isso não acontece? Aí a universidade diz assim, bom, nós não somos procurados. Aí a Cimacar diz assim, não, mas a universidade não se predispõe a fazer isso aí. Então, nós temos, assim, duas pessoas que poderiam se casar e não se conversam. Então, está faltando um cupido, está faltando alguém que aproxime esses dois interesses. E aí vem, viu, Nilmar, não quero jogar aqui trabalho para os outros ou atividade para os outros, mas eu vejo que, e vou falar porque eu sou daqui, eu não gosto de falar da coisa dos outros, mas eu gosto de falar das minhas coisas, né? Quando eu critico a minha igreja, eu estou criticando a minha igreja, e criticar a minha igreja eu posso. Eu dizia isso para o bispo, criticar a minha igreja eu posso. Eu não quero criticar as outras igrejas. Então, eu vejo aqui, Nilmar, a gestão pública de Rondon deveria fazer esse papel de cupido. Deveria fazer esse papel de cupido. E eu, assim como morador em Marechal Cândido Rondon, aqui eu vivo, aqui eu tenho a minha família, aqui eu pago meus impostos, e eu tenho uma expectativa, deveria cobrar mais, mas eu tenho uma expectativa que a gestão pública é muito pacífica aqui em Marechal Cândido Rondon. Eu vou pegar a mesma referência na gestão pública de Blumenau, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a gestão pública de Blumenau na época, e eu vejo que eles são muito mais ativos, eles são agentes muito mais dinâmicos. Então, eu pego a gestão pública de Marechal Cândido Rondon, independente de prefeito, estou falando do prefeito Márcio, ou do prefeito Aristo, ou do ex-prefeito Moacir, e assim por diante.
Eu tô falando que nós estamos muito mais preocupados na nossa burocracia interna na gestão pública do que prestar serviço para a sociedade. O conceito ainda de prestar serviço para a sociedade, eu não sei se eu estou sendo radical, mas o conceito de prestar serviço para a sociedade da gestão pública de Rondon é fazer entrada de propriedade rural e assim por diante. Pensamento tradicional, né? Não tem um conceito de prestar serviço como um agente ativo unificador e aproximador das diversas instituições que poderiam melhorar intensamente a qualidade de vida do município, né? Então, quando eu falo da gestão pública, eu estou falando de mim. Eu sou culpado por isso. O Nilmar é culpado por isso. Mas eu procuro fazer um pouco da minha parte. Mas nós não podemos lavar a mão. Quer dizer, a gestão pública é fruto daquilo que nós somos, tá? Eu não sei se eu fiz um comentário longo demais, mas eu só quis, agora, voltando ao ponto inicial, depende do perfil da instituição que você quer. Você pode dar esse mesmo perfil, você não precisa ficar só no ensino superior, você pode ir no ensino fundamental. Que perfil eu quero dar para o ensino fundamental? Eu quero dar para o ensino fundamental um perfil empreendedor? Pode ser feito? Pode ser feito. Mas nós não temos recursos. Claro que nós temos recursos. É uma questão de direcionamento. E vou terminar aqui, me permito que eu estou me alongando demais, vocês me provocaram, agora vão ter que me aguentar. Por que eu quero dizer? Depende do perfil que você quer dar à instituição de ensino em diferentes níveis. Por exemplo, eu tenho discutido muito com a minha mulher, porque eu durmo com ela há mais de 30 anos, eu tenho discutido muito com ela o seguinte: por que você transfere conhecimento para os teus alunos? Para eles chegarem no ensino superior? Será que é isso que eles querem? Será que é isso que é bom para eles? Então, a gente tem discutido muito com ela. E ela tem uma concepção de que ela deve trabalhar com os alunos lá no quarto ano, no quinto ano, para despertar, para entender os talentos deles e desenvolver eles a partir dos talentos deles e não daquilo que a escola quer que eles cheguem no ensino superior. Prática disso. Como é que se pratica isso aí? Ela teve o ano passado um aluno com dificuldades, sempre tem alunos com dificuldades mentais, físicas, etc, etc. E ela tem um aluno com dificuldades extraordinárias que veio do Mato Grosso para o quarto ano do ensino, sem saber absolutamente nada. E, além de não saber nada, ele tem limitações mentais extraordinárias. Eu digo, mas será que essa pessoa, esse menino, não tem algum talento que possa ser despertado? E ela disse assim: vamos trabalhar com isso? Então, procure conversar com ele, eu dizia para ela, e descubra algum talento dele. Enfim, eu estou cortando a novela. Aí ela descobriu que o menino gosta muito de bicicleta. Não só de andar de bicicleta, mas ele arruma bicicleta. No bairro aqui, um bairro bastante carente de Marechal Cândido Rondon, a meninada e os amiguinhos dele, quando estraga o freio de uma bicicleta, quando estraga o pedal da bicicleta, bate lá na casa dele e leva para ele arrumar a bicicleta. Bom, então vamos lá com essa ideia. Aí a minha esposa saiu da escola e passou numa bicicletaria de Marechal Cândido Rondon e disse para o dono da bicicletaria: cara, você não está precisando de um ajudante aí na bicicletaria? Diz ele assim: olha, eu já tenho o meu pessoal que trabalha aqui, mas por que, professora, que você pergunta? Claro, o cara já era mais conhecido nosso, isso facilitou. E ela disse assim: porque eu tenho um aluno que é apaixonado por bicicleta e ele arruma a bicicleta da forma que ele entende, que ele sabe. Não tem como você conceder um estágio para ele aí na bicicletaria. Ele vai trabalhar de graça para você. O proprietário dessa bicicletaria, a Nilmar, aqui de Rondon, disse para ela assim:
Mas se eu botar esse menino, ele tem menos de 14 anos de idade, eu vou ter problema legal. E ela olhou, e às vezes a gente tem que ser revolucionário, às vezes a gente tem que ser assim, porque senão você não fura os esquemas formais. E ela olhou para esse empresário de Rondônia e disse assim, e daí, cara? Qual é o problema de você correr risco de ser preso porque tem um menino de 13, 12 anos aqui na tua bicicletaria? Qual é o problema de você ser preso? Um dia mais, um dia menos não vai fazer diferença. Mas, professora, você também corre risco, está indicando um aluno seu para fazer trabalho que a legislação não permite que uma criança de menos de 14 anos vá trabalhar. E ela diz, daí que eu perca o meu emprego, daí que o prefeito me demita por justa causa. E daí a questão que está em jogo é salvar uma criatura. Bom, resumindo a história, ele ficou 6 meses na bicicletaria desse empresário aqui de Rondon, o cara gostou demais dele, no segundo mês o cara começou a pagar ele, esse menino, porque ele estava ajudando tanto na bicicletaria, que ele disse, não, eu vou dar um dinheiro para o cara, final de semana, dava dinheiro para ele, assim por diante. Resumo da novela para vocês, para não ficar espichando muito. No mesmo bairro, na mesma casinha miserável que esse menino mora aqui, Marechal Rondon, tem uma bicicletaria no fundo da casa. E essa bicicletaria, agora com mais conhecimento, ele arruma as bicicletas de todo o bairro. E, para terminar o assunto para você, porque eu me emociono falar disso, ele alimenta ele e os irmãos dele e a mãe dele com a atividade da bicicletaria. Vai ser um gênio no curso superior, vai ser um aluno magnífico do Galante lá no curso de Economia de Toledo? Não, nem quero que seja, nem quero que seja. Mas eu quero um cidadão que consiga dignamente, né, se alimentar os seus familiares de uma atividade que para ele é muito importante. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande do nosso preconceito de levar todo mundo para curso superior. E aí, fechando o que eu vinha dizendo antes, depende, Nilmar, que perfil você quer dar para a tua escolinha lá do interior, que perfil você quer dar para a tua universidade. E quem tem que definir isso é a sociedade. A sociedade tem que definir isso. Se isso não está acontecendo uma falha da sociedade. Pessoal, obrigado, que eu já emocionei demais e o tempo já passou de bastante. Está gravado. Bem, aí a gente viu tanto o exemplo do empreendedorismo da professora quanto da pessoa, né? Mesmo que não seja numa escala gigantesca, né? E às vezes, viu, a curva Galante? da vida do indivíduo mudou, né? E às vezes, viu, Galante, eu vou ser assim radical, sei eu. Às vezes você tem que passar por cima das regras, senão você não cria coisa nova. Você tem que correr risco, né? Eu tenho tantas histórias de correr risco, só para vocês verem como é a loucura de querer correr risco. Você sequestrar um aluno de uma escola municipal, e a palavra que eu estou usando é essa mesmo, sequestrar uma aluna, e eu fiz isso, eu sequestrei uma aluna dentro de uma escola municipal que estava com problemas enormes de fome. Eu sequestrei ela, literalmente sequestrei ela, peguei o meu carro, fui buscar ela, levei no médico, o médico identificou que essa menina tinha fome, por isso que ela estava com esse problema, com essa doença, que ela tinha dor no estômago terrível. Eu tive que sequestrar. E aí a diretora, quando soube, disse assim, você sabe o que você fez? Você sequestrou a menina dentro da escola, porque os pais não davam bola e a escola não se movia e nem o conselho tutelar se movia. Eu fui lá e sequestrei a menina dentro da escola com meu carro e levei no médico. E depois, sabe o que mais? Eu continuei sendo intransigente e correndo risco. Eu subornei a merendeira da escola, para dar comida adicional para essa aluna, e fora do horário. Então, veja bem, a merendeira da escola fazia uma comida, uma quentinha separada, ia lá por baixo, escondido, e entregava para a professora
A professora chamava a aluna e dizia assim, você vai lá no banheiro e come essa comida aqui. É uma questão humanitária. E às vezes, vou repetir, às vezes você tem que passar por cima das regras se você quiser fazer alguma coisa. Pessoal, obrigado, chega. É emocionante. É muito bom ver isso, né? Bom, acho que quer colocar as últimas considerações do professor Valdir. Sim, gostaria de agradecer a oportunidade e a gente acabou verificando, né, nessa conversa, em outras conversas que a gente tem, seja nesse espaço ou em outros, que sempre é bom a gente trocar informações, né? Existem algumas ações que a gente faz que elas são positivas e às vezes a gente percebe também que a gente incorre em omissões, às vezes em incompreensões de outros caminhos, outras estratégias, assim por diante. Sempre é bom a gente ir trocando informações que todo mundo cresce um pouquinho e melhora a sua capacidade de continuar interagindo no mundo, seja da forma que for, né? Cada um de nós tem uma forma de interagir com os nossos familiares, com pessoas no trabalho, com a sociedade, e o importante é que o resultado seja um resultado que contribua, que coloque a sociedade para dar passos à frente. Então, agradeço a oportunidade e a gente vai se encontrar outras vezes. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima quarta-feira, então. Bom dia a todos aí.